Fábio Ângelos trazendo direto para vocês casos, acasos e contos na TV Relacionamento. Acompanhe agora a entrevista com a Velzi. Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos com o Fábio Ângelos, mas você não faz ideia de quem é Fábio Ângelos, mas eu vou te contar já já. Primeiro, eu vou fazer uma colinha aqui, porque ele é ator, psicanalista e escritor, prêmio Paulo Gustavo Cultura Viva. Nossa, que incrível! Mestre em saber. Então, esse é o Fábio Ângelos. Mas ele está aqui pela razão de ser, né? Porque ele vive da razão de ser. Eu conheço ele. Como eu conheci o Fábio Ângelos, você não sabe. A gente estava hospedado num hostel. E aí eu estou saindo, né, do refeitório para ir para o meu quarto. E ele estava lá assim, sabe? Ai, eu preciso aprender massagem. Eu queria tanto aprender massagem. Acho que seria legal isso da massagem. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, quer conhecer a minha? Eu já peguei a dica, quer conhecer a minha? E aí começou, tá? Porque ele é meu melhor aluno, o mais virtuoso aluno de massagem Thai. Você não faz ideia de quem está na sua frente e o que ele pode fazer através da Thai, cara. Porque ele é um virtuoso. E Thai não é técnica, é coração. E Thai e Fábio é coração, tá? E a coisa mais difícil que tem é você estar presente, amparando, né, com coração compassivo. E esse é o coração e a Thai do Fábio Ângelos, né? Eu fico até emocionada que a gente fez, inclusive, o primeiro podcast junto. Ele que me ajudou a instalar tal. Mas a gente tem muita história. Mas ele está aqui para o quê? Para contar para você que ele está lançando, quer dizer, lançou e está, né, apresentando o livro dele, que é Caos, Acasos e Contos. Olha só que coisa mais linda. Fala um pouco de como você entrou no Caos, Acasos e Contos como escritor, porque ele é ator, você viu, premiado e tal. Então, foi parte da celebração ao prêmio, né? Uma das atividades que eu resolvi propor para celebrar o prêmio Paulo Gustavo foi escrever o meu primeiro livro. Mas é isso, eu não sou escritor, né? Eu sou psicanalista, artista e resolvi aqui surfar essas terras desconhecidas da literatura. E acabou que saiu um produto bem bacana, saiu um livro bem bonito. Ele fala sobre amor e sobre a tragédia de viver nas grandes cidades, né? Eu escrevi o livro a partir do meu acidente. Que acidente? Eu fui atropelado, Velzi, faz 6 meses. Ai, meu Deus do céu. De moto? Que eu fui atropelado por um carro. Mas... então, ele estava na moto. Aí eu fraturei a clavícula, fiquei 6 meses de cama, de repouso total. E durante esse tempo eu aproveitei para transformar aquilo que fazem com a gente em algo positivo, em algo saudável, em algo bacana. Você sabe o que o Fábio acabou de falar para você? Uma visão samurai. Porque o samurai, ele vê exatamente isso que ele acabou de dizer para você. Então eu vou pegar um pouquinho só desse momento com o Fábio para entender o que é a visão do Fábio. Jorge Guimarães também é um escritor famoso, um samurai, né, que deixou uma trajetória, porque foi o primeiro brasileiro a atingir um grau, né, muito elevado dentro da arte samurai. E aí, como é que eu conheci o Jorge Guimarães? Porque ele, no meio de um campeonato, treinando os alunos, né, ele foi guardar o equipamento e a prateleira caiu em cima dele com o equipamento e tudo, e ele teve fratura de tornozelo. Então, quando aconteceu isso com ele, naquele momento, ele fez a mesma leitura que o Fábio acabou de fazer, só que ele é um samurai treinado, e o Fábio é coração, porque ele tem o coração. Então, o que o Jorge Guimarães falou? Bom, se a grande força me parou, é porque eu tenho algo para fazer. Então, é melhor eu fazer rápido, para ela me liberar rápido. E foi aí que ele viu que ele estava procrastinando escrever a magia da espada japonesa. E quando ele entendeu isso, ele já tomou todas as providências, né? Pediu livros para estudar a história, e foi aí que ele me conheceu, porque ele queria conhecer a mãe da espada japonesa, que é a espada chinesa. E com isso ele veio até mim, porque eu fui a pessoa que, pela, né, a linha do fio do destino, né,
acabou sendo apresentada para ele. Ó, você quer saber espada chinesa? Fala com a Velsa. E aí ele entrou em contato comigo e começou uma grande jornada. E diz ele o quê? Assim que ele começou a trabalhar, né, no que ele deveria estar fazendo e não estava fazendo, e precisou de um puxão de orelha, né, da grande força para fazer, em pouco tempo ele se recuperou. E aí foi exatamente o que o Fábio acabou de falar. Vou fazer algo útil, olha aqui. Os dois a mesma história, quer dizer, no sentido de semelhança, né? E os dois tinham que escrever livros. E ele escreveu o livro. Mas eu vou te contar uma coisa, Fábio. Eu trouxe aqui uma pauta para você, e você falou de pauta, né? Você quer uma pauta? Não, mas me dá uma pauta. Então eu vou te dar uma pauta e você vai falar sobre essa pauta, tá bom? Tá bom. Olha, queima a roupa, porque ele não sabe qual é. Porque como ele é um ator, ele deve estar acostumado com o script, essas coisas todas. Olha, cor de rosa, né? Porque mulher tem que ser rosa. Só que choque. Esse negócio de rosa kawaii. Então tá. Então, me fala um pouco sobre essa pauta. Ah, que bonito. Essa é a capa do próximo livro. Eu pedi para a Velze fazer a ilustração da capa do meu próximo livro, que vai ser sobre arte terapia, né? Eu trabalho com palhaçaria, com acolhimento de pessoas em situação limite, sejam campos de refugiado, conflitos urbanos, situações de guerra, hospitais, calamidades públicas. Esse é o Fábio Ângelo. E eu vou escrever sobre o acolhimento que a gente fez com a arte terapia para os familiares, pacientes e amigos das pessoas que participaram do desastre da Boate Kiss há décadas atrás. Acho que já faz mais de década, não faz 10 anos. Enfim, eu vou começar o livro a partir daí, dessa experiência que a gente teve lá em Santa Maria. Amei, velho. Você viu como ele é bom de pauta? Amei. Eu só mostrei um desenho para ele. E essa vai ser a capa do livro que a gente está escrevendo, como a arte serve ao propósito da saúde mental, do acolhimento e do cuidado das pessoas. O que também me leva ao projeto atual que eu estou trabalhando, que é o casadaterapia.com. Eu te convido a entrar. Lá a gente oferece atendimento, acolhimento e terapia em psicanálise para todos os tipos de pessoa, inclusive grupos de apoio para pessoas que têm alguma questão específica, como TDAH, autismo e outras questões que... Sensacional. Você viu como ele é bom de pauta? Você não precisa nem escrever nada. E Não, ele não, já, pauta ilustrativa. E aí, me diz aí você de casa, o que você está achando da capa do novo livro? Aproveita que você está aqui sentado com essa ilustradora fantástica. Oh, meu Deus do céu, grandes emoções. Porque, na verdade, isso aqui é uma arte, né, para ver se ele aprova. Se ele aprovar a ideia, então aí a gente vai finalizar, né? Porque a ideia é bem essa. E aí a gente vai fazer um acabamento, vai fazer todo um trabalho, né? Para a capa do livro dele. E como ele é ator e estava bem na fase do Covid, né? Então a gente estava conversando, né? Como é que ficou o teatro, né? Na época do Covid. Então, quando ele falou isso, ele já me deu, né, o start para fazer a capa da ilustração. Porque teatro, Covid, né? As máscaras do teatro e a situação do Covid já relacionada com as próprias máscaras, né? Que o teatro em si, no fim, acabou tendo lágrimas de sangue, né? Por causa da outra versão da máscara que está aqui, entendeu? Então é mais ou menos assim que eu funciono quando eu sou ilustradora. Eu uso a imagem para passar alguma coisa que tem muita discussão se a gente for verbalizar em palavra. Mas a ilustração ela é mais rápida, dá um impacto e às vezes mesmo você não entendendo, o seu coração sabe. E se o que você fez tem arte, vai falar com o seu coração. Se não tem arte, é só técnica, fala, nossa, que legal, e já procura outra coisa. Então, isso é um parâmetro para você saber se você está observando uma arte ou uma técnica que realmente impressiona, mas que não diz nada, no sentido de que se você sabe falar muito bem, sabe escrever muito bem, mas não tem nada para dizer, entendeu? E ilustração, arte é a mesma coisa. É uma forma de você criar uma imagem que vai falar com o seu coração. E aí não é, Fábio? É aquela conversa silenciosa entre o seu coração e a arte. Aí você fica lá, assim, e o coração fica.
Eu já vivi muitos momentos desses, mas a entrevista é dele, não é minha. Então vamos lá, Fábio, você tem mais alguma informação preciosa? Porque tudo que ele fala é precioso. Para quem está te assistindo, entendeu? Como entrar em contato com você para... www.casadaterapia.com é a melhor forma de entrar em contato. A gente tem agendamentos online e você, através do site, fala diretamente comigo. Então fala um pouquinho, bem assim, né? Como é a sua terapia online? É psicanálise, eu atendo com psicanálise e também com arte-terapia, mas aí arte-terapia é o atendimento presencial e não online. Então tem arte-terapia presencial, tem terapia online e aí... E tem os grupos de estudo também, tem os grupos de estudo de casos voltado para psicanalistas. Se você é psicanalista, está no início de carreira e quer participar de um grupo de estudos de casos reais, onde de 4 a 6 psicanalistas se juntam para discutir os casos que eles estão atendendo. Sensacional. Fica aqui o meu convite, www.casadaterapia.com. Este é Fábio Ângelos. Eu já falei para ele, Ângelos, ele já saiu com o nome Ângelos. E ele fala, não tem nada a ver, tá? A grande força realmente não tem nada a ver, né? Fábio Ângelos. Então, e ó, massagem Thai com ele. Você não faz ideia. Agenda também. Me aposentei, menina, capaz. É por causa da fratura, né? Capaz. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia você ganhar uma massagem Thai minha virou uma exceção da exceção. Eu ainda faço. Vez ou outra eu acolho pacientes que tiveram AVC isquêmico, porque saiu muito recentemente um estudo que já foi confirmado por pares no mundo inteiro, inclusive aqui no Hospital das Clínicas, de pacientes acolhidos com massagem Thai após o AVC isquêmico apresentarem uma incrível recuperação psicomotora, de fala, de gesto, de movimentação física. E aí, por conta disso, vez ou outra, eu abro uma exceção e atendo com massagem, mas por conta da dor crônica e da dificuldade... A gente vai resolver isso em off, porque eu vou trabalhar uma Thai com ele, você vai ver como é que as coisas vão ficar. Ok? Combinou? Tá bom. Então a gente continua, vamos pausar aqui, porque ele é fantástico, né? Ele é um pote de ouro. Quanto mais você aprofunda, mais ouro encontra. Fábio Ângelos, para você. Matanê! No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective.